Se você está chegando agora aqui no canal, deixa eu me apresentar, eu sou Dani Venâncio, seja muito bem-vindo a esse que é o maior canal de gestão para a área da beleza do mundo. 80% das pessoas que estudam comigo são profissionais e gestores ou gestoras ao mesmo tempo. E eu também fazia parte dessa estatística. Eu abri meu salão de beleza em 1999 com meu marido, Renato Fuss, que eu não sei se você conhece, mas que também tem vídeos aqui no canal. E lá no começo eu era auxiliar do Renato. Eu fazia escova, eu aplicava cor de raiz, eu tonalizava, eu fazia tratamento, eu ficava na recepção, eu limpava o salão e fazia parte de gerenciamento, a parte financeira, e eu sei que essa também pode ser a sua realidade hoje. Se for a sua realidade, já coloca aqui nos comentários, Dani, eu estou vivendo bem essa realidade. Naquela época, além de ter começado o salão, eu engravidei do meu primeiro filho, o Vitor, em 1999, tive o Vitor no ano de 2000. No ano de 2000, eu senti assim que começou a ficar pesado, porque o nascimento do Vitor foi um parto assim bem difícil. Ele foi para UTI, ficou 10 dias no hospital. Eu fiz uma cesárea de emergência, então nessa cesárea de emergência a minha barriga, um corte da cesárea que é desse tamanho geralmente, a minha foi de um lado do ossinho até o outro. Então foi um pós-cirúrgico assim que me exigiu mais. Mas, deixa eu te contar, sabe em quantos dias eu voltei pro salão? E eu não me orgulho dessa história, tá? Hoje eu acho que foi uma agressão comigo, com o Vitor, enfim, com a família. Eu voltei pro salão com 2 semanas de cesárea. Tudo isso por quê? Porque eu sentia que o salão dependia da minha presença, a agenda do Renato, o agendamento dos clientes, e aquilo ali, eu era escrava do salão. Eu tinha certeza que o salão não funcionaria tão bem sem a minha presença. Você acha que eu mudei com toda essa história lá naquela época? Não. Engravidei da minha segunda filha, da Isabela. E lá no ano de 2003, então se passaram 4 anos, eu estava com a Isabela pequena, dando os primeiros passos, com o Vitor. O Vitor era hiperativo, tinha uma energia, gente, mas assim, olha, a minha mãe, para ter uma ideia, minha mãe, ela criou 40 crianças. Ela teve 10 filhos, criou os netos, criou filhos antes de ter os filhos dela, né? Sim, teve 10 filhos, eu sou a 10ª filha. E a minha mãe dizia, gente, eu nunca vi uma criança com tanta energia como o Vitor. Então o Vitor me sugava, assim, né? Me exauria. E tinha a Isabela e mais o salão com todas essas atividades que eu já falei aqui. Então um dia, no ano de 2003, eu estava num parquinho com os dois, exausta, assim, olha, só de corpo presente, sabe, sem alma, como se a alma tivesse apagada, assim, como se eu não tivesse mais vitalidade nenhuma. E eu pensei assim, gente, eu não consigo mais seguir essa rotina, não, é impossível, isso, não tô sendo uma mãe ali que tá numa presença positiva, eu vou pro salão também já irritada, cansada, como eu tinha crises de enxaqueca e dor no estômago, eram as duas coisas, assim, volta e meia eu tinha umas crises de dor de estômago que eu tinha que andar assim, curvada, porque era muito estresse, muita entrega, né, com as crianças, com a família e com o salão. E aí eu decidi, bom, tem que abrir mão de alguma coisa, não vai ser dos meus filhos, então o que me restou foi tomar a decisão de me afastar um pouco dos negócios. Do negócio, que na verdade eu tinha um salão de beleza e nessa época o salão tinha mais ou menos no ano 2023, olha só, tô até lembrando aqui no ano 2023 eu tomei a decisão de mudar de endereço. Tudo isso junto, né, porque eu sempre fui assim, tipo de tomar as decisões, de fazer, de acontecer, né, de ser bem empreendedora. E nesse ano a gente ainda mudou de endereço, a gente foi pro endereço maior, que aliás foi graças a essa tomada de decisão que eu consegui expandir o salão, porque senão seria impossível. Eu pensei assim, gente, qual é a primeira coisa que eu posso abrir mão? Ser auxiliar do Renato. Fácil, né? Contratar um auxiliar, uma pessoa para ajudar ele. Então, fui atrás de um auxiliar pro Renato. Foi a Elaine, a primeira auxiliar do Renato, lembro dela até hoje, trabalhou com a gente um bom tempo. Depois de ter contratado uma auxiliar pro Renato, eu busquei uma recepcionista com perfil de liderança. Pensei assim, né? Eu já tinha tentado outras recepcionistas, na época até que eu tinha as crianças, eu já tinha uma recepcionista que trabalhava 6 horas. Mas era uma recepcionista assim que estava ali para agendar, para cobrar, não tinha aquele perfil de liderança. Eu pensei, não, vou contratar agora uma recepcionista com perfil de liderança. E aí eu contratei a Mari, que ficou comigo durante 6 anos também, e que foi uma mudança de chave, assim, para mim ter a Mari ali. Claro que, e eu sempre falo isso para os meus alunos, não é assim, contratei a Mari, contratei a Elaine e no domingo seguinte eu já estava com a agenda liberada. Não, a gente teve que mudar o jeito de trabalhar e esse mudar o jeito de trabalhar envolve o quê? Coisas que muito gestor, muito dono de salão não sabe fazer, não tem paciência para fazer. São duas coisas, treinar e delegar. Então, assim, claro que eu precisei treinar a Mari, né, com relação aos agendamentos. Primeiro, coisas bem técnicas, como agendar, como fechar comanda, como vender cotes e também como trabalhar com a equipe. De forma bem pontual, né, gente? Eu continuava ainda trabalhando no salão, eu deixei de trabalhar no salão mesmo em 2015. Cada
cada vez mais eu tenho a certeza disso, né? O meu trabalho e do Renato é um trabalho muito sólido, é um trabalho muito de ir crescendo, 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 crescendo. Quem trabalha de maneira sólida, geralmente, as coisas levam tempo, né? Não é assim, de uma semana para outra eu saí do salão e eu comecei a estudar e eu comecei a dedicar só à família. Não, foi todo um processo. Mas esse processo foi o primeiro mais importante. Eu trabalhava de segunda a sábado, preste atenção nisso. Segunda-feira o salão não abria, mas eu estava lá pagando conta, eu estava fechando comissão no caderno. Sim, eu sou da época do caderno, né? Que a gente fingia que controlava a comissão, que era tudo no caderno. E então trabalhava de segunda a sábado. Com essa mudança do Renato ter uma auxiliar e eu ter uma recepcionista com perfil mais de liderança, eu comecei a trabalhar em pouco tempo. Não levou um mês e meio para eu poder trabalhar de terça a sexta, das 9h30 da manhã até as 5 da tarde, e eu almoçava em casa, porque eu tinha meu apartamento, né? Ficava bem em frente ao salão, era atravessar a rua e ir almoçar em casa. Então, a minha qualidade de vida mudou muito, mas envolveu o quê? Treinar essas pessoas. O Renato treinar auxiliar, eu treinar auxiliar, treinar para vendas e, além de treinar, o delegar, né? Será que eu que preciso ir no banco, eu conseguia pedir para a própria Mary, antes de chegar no salão, ou numa hora X que eu pudesse ficar na recepção, ela podia ir no banco para mim, porque naquela época se ia muito em banco, sabe? Para você ter uma ideia, o cartão de crédito era passado manual, a gente tinha que ligar e tinha que levar o boleto do cartão de crédito para o banco, porque senão tu não recebia o dinheiro do cartão de crédito, né? Tinha os cheques que tinham que ser compensados, enfim, banco era uma coisa, fazia parte da rotina. E levava tempo, né? Ir no banco, pegar fila, fazer compras em lojas, enfim. Comecei a delegar para a Mary e aquilo foi me tirando peso. Mas quando a gente delega, a primeira etapa do delegar é qual? É ensinar. E aí muita gente já para por aí porque não tem paciência, né? Porque às vezes está ensinando, vê que a pessoa não fez certo da primeira vez, já vai, deixa que eu faço. Quem nunca, né? Claro que eu já cometi esse erro também. Mas ali eu percebi, não, eu preciso ter essa paciência de ensinar, ensinar, ensinar. Ok, depois que a gente ensina, a gente também não vai largar de mão. A gente precisa fazer o acompanhamento para ver se a pessoa está fazendo de acordo com o que a gente ensinou. Aí tem mais uma, como a gente fala aqui na ilha, em Floripa, tem mais uma cambada que já desiste ali, tem mais um grupo que já desiste. Pô, ensinei, agora fui ver, a pessoa não fez. Aí não, tem que ensinar de novo, e tem que acompanhar, e tem que checar para sempre. Estou falando de uma história que aconteceu há quase 23 anos, e hoje eu tenho uma gerente, hoje eu já não trabalho no salão desde 2015, que eu não tenho mais função no salão, né? Que eu sempre falo que a prova que a minha metodologia funciona é que o meu salão funciona sem a minha presença. Justo quando eu criei uma metodologia, que foi em 2016, eu saí do salão. Isso foi muito significativo, né? Na época eu não fiz isso. Eu vou sair do salão para mostrar que a minha metodologia funciona, mas sim para poder me dedicar a essa área de educação. Mas até hoje eu faço as minhas checagens, as mesmas checagens que eu ensino para os meus alunos. A meta foi atingida, o faturamento diário foi atingido, o ticket médio do salão, como é que tá, o crescimento de cada profissional, quantos clientes novos a gente está atingindo por mês, enfim, eu ainda faço o acompanhamento, inclusive depois de amanhã eu tenho a reunião com as minhas gerentes para fazer esse acompanhamento. Então, a mensagem que eu quero passar aqui nesse vídeo é que se você é essa pessoa que está sobrecarregada, que está cansada, que é profissional e gestor ao mesmo tempo, quem sabe chegou a hora de você delegar, de você treinar pessoas, para você ter mais tempo para sua vida, para sua qualidade de vida, para o crescimento do seu negócio, porque foi a partir dessa decisão que eu consegui fazer a mudança de endereço também lá de 2003 para 2004, falei, lembra no começo do vídeo que eu no final fiz até uma expansão no meio de tudo isso, porque eu percebi que sim, é possível crescer, não tem tantos salões de beleza aí que tem mais de uma unidade, não tem tantas pessoas que têm empresas e que não frequentam suas empresas também porque tem gerentes, porque tem sócios, enfim, seja lá o que for, né? A gente vê isso acontecendo no nosso lado todo dia. E se acontece com outras pessoas, pode acontecer com você também. Mas tem que treinar, tem que delegar e tem que passar por esse desconforto da mudança. Faz sentido isso para você? Me conta aqui a sua realidade que eu vou adorar conhecer. E você sabe que aqui no canal você tem várias aulas para se desenvolver como líder. Como criar metas, como fazer reuniões eficazes, como dar feedbacks difíceis. Tem várias aulas aqui disponíveis para você no canal. E toda segunda-feira tem aula nova, até segunda-feira que vem às 19 horas. Até lá!